A série que nós estamos começando hoje, que tem esse nome Independência e Morte, ela está baseada talvez no texto na história mais conhecida contada por Jesus. A história do filho perdido e do filho reencontrado. Essa passagem é chamada de filho pródigo. Pródigo não quer dizer perdido, pródigo não quer dizer rebelde. Pródigo quer dizer aquele que gasta as coisas irresponsavelmente. Então todo mundo tem um pouquinho de pródigo, não é? Todo mundo é um pródigo em algum sentido da vida. Mas essa história é uma história belíssima. E eu te peço para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo onde ela está, que é o 15. Lucas, capítulo 15. E eu quero ler os dois primeiros versículos que dão para a gente o contexto onde essa história foi contada. E essa história é a terceira de uma série de 3 histórias que Jesus conta em seguida. Lucas, capítulo 15. Então vamos ler juntos os 2 primeiros versículos e depois eu vou ler a parábola e você vai dar atenção a essa leitura. Vamos ler juntos? Lucas 15, 1 e 2, vamos lá. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então esse é o contexto em que Jesus resolve contar então 3 historinhas para esses homens que o estavam acusando de se misturar com gente não recomendável. Gente com os quais gente de bem não se misturava. Então Jesus resolve contar 3 histórias. E a terceira é a história que nos serve de tema, que começa no versículo 11. Tanto que o versículo 11 começa com a expressão continuou, que ele já tinha contado 2 histórias. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Esse é o tempo que ele levou para chegar até o pai. A terra era distante, então levou um tempo. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, novilho gordo. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Nós vamos ler até esse texto, porque nós não vamos falar hoje da segunda parte da história. Essa é uma das histórias mais ricas, mais amplas e mais profundas contadas por Jesus. Essa história é assim, larga, rica, porque o contexto em que ela foi contada foi um contexto
complicado que a gente já viu, junto com as duas anteriores, né? Da ovelha e da moeda perdida. O contexto era um contexto extremamente sensível. Os religiosos fariseus, gente respeitada, influente, estavam acusando Jesus de se misturar com gente que não merecia. E aí então, Jesus resolve contar essa história e as outras, né? Para mostrar, estou usando aqui uma expressão de uma canção do Gerson Borges, Jesus contou essa história para mostrar como é o coração de Deus. Esse é o grande alvo dessa história. Jesus não conta essa história para falar dos filhos. Essa história tem 3 personagens, o pai e os seus 2 filhos. É claro, existem os servos que são citados na história, mas os 3 personagens são o pai e os seus 2 filhos, e Jesus conta essa história para mostrar como que Deus, o coração de Deus é capaz de amar e acolher pessoas que estiveram longe, como o filho mais novo, e também como o coração de Deus é largo o suficiente para acolher também as pessoas que sempre pensaram que estavam perto, que está representado no filho mais velho. Então esses 3 personagens da história representam Deus. O pai representa Deus, o filho mais novo representa os pecadores, aquele povo que era considerado pelos religiosos como pessoas que estavam longe da casa do pai, tinham se afastado de Deus, porque afinal de contas eram todos israelitas, então receberam os ensinamentos da lei, não é? Tinham essa tradição, mas não se ligavam na religião, eram pessoas que não estavam aí para todo aquele sistema ritual. Então eles eram o filho mais novo, representados pelo filho mais novo, que partiu para a terra distante. E os fariseus religiosos são representados pelo filho mais velho, que depois ele entra no final da história. Nós vamos ver isso oportunamente num domingo próximo. Então, essa história é muito larga. Embora o objetivo central de Jesus tenha sido esse, mostrar o coração de Deus e como Deus recebe, como Deus acolhe, quando Jesus conta essa história, ele fala muito da natureza do coração humano. É uma história extremamente rica e a gente vai poder perceber nos comportamentos dos personagens, especialmente dos 2 filhos, como funciona o nosso coração, como a gente, como é o mecanismo de funcionamento da alma humana. Então, quando a gente olha para essa história, a gente acaba conseguindo perceber os mecanismos de funcionamento do nosso interior, do nosso coração, do coração humano, que normalmente se sente atraído para ser independente de Deus. Daí o tema independência é morte. E a gente também vai perceber, olhando com atenção para essa história, que não se trata apenas do coração humano, genericamente falando. Não é a humanidade, não é apenas o fato de que a humanidade, o ser humano é pecador e está independente de Deus. Mas a gente, olhando com atenção, caminhando com cuidado, a gente acaba podendo se perceber como personagem dessa história. A gente pode se encontrar dentro dessa história. Então essa história fala sobre mim e sobre você de uma forma muito mais forte que a gente poderia imaginar. Não é uma história que aponta para um evento no passado, conforme a gente vai andando. Conforme a gente for andando nesses próximos domingos, a gente pode se surpreender. A gente pode se surpreender com as semelhanças entre os personagens e eu. Você pode se surpreender com a semelhança entre os personagens e você. Se não no comportamento literal, né, de jogar tudo para o alto e ir embora, pelo menos, provavelmente, nos sentimentos e nas intenções que estão lá dentro do nosso coração e que nos levam a nos distanciar do Pai e nos fazem ter determinados comportamentos de quem está distante do Pai.
sentimentos e comportamentos de pessoas que estão diante do Pai. Então, essa parábola, essa história do filho pródigo, fala muito da gente, fala muito da nossa caminhada, da nossa vida, e é esse o nosso exercício nesses domingos. Nós vamos ver que a partir do momento em que nós nos desconectamos do Pai, como falei, mesmo que essa desconexão não seja retratada por um procedimento tão radical, tão escandaloso como do filho mais novo, mas no momento em que a gente, de alguma forma, lá dentro do nosso coração, a gente se desconecta do Pai, a gente vai morrendo devagar. A gente vai morrendo e tanto que, se você observou a vinheta, nós vamos falar de várias mortes, várias coisas que se manifestam dentro do nosso coração, que são, na verdade, elementos de morte e que nos mantém numa situação muito triste. No texto que nós lemos agora, nós vemos uma situação literalmente triste de um jovem que acaba por cair numa situação de penúria total por causa da decisão errada que tomou. Mas nem sempre a situação triste é tão evidente assim. Às vezes a morte é muito silenciosa e a gente nem percebe que está morrendo por dentro. Nós vamos ver essa passagem, é claro, nós não vamos falar sobre morte, né? Nós não vamos falar sobre morte. Nós vamos ver esses acontecimentos, esses sentimentos, mas nós vamos perceber que há algo muito maior do que as mortes que nós podemos viver. É a primeira canção que nós cantamos, Deus me ama, não é? Se eu estou forte, se eu estou de pé, ou se eu estou fraco, se eu estou caído, Deus não deixa de me amar. Então, para que a gente possa entender, nosso tema de hoje é a morte pelo individualismo, é muito interessante quando a gente consegue entrar na história e tentar conhecer um pouquinho do contexto em que Jesus conta essa história. Jesus não conta essa história inicialmente para nós. A história é uma história absurda. A gente não consegue imaginar isso. A história do filho que vai embora é uma história absurda. Eu estava lendo num livro e um autor chamado Kenneth Bailey, ele escreveu um livro chamado A Poesia e o Camponês, que são as parábolas do livro de Lucas. E ele tem uma coisa muito interessante, porque o que ele fez? Para entender essas parábolas, ele ficou durante cerca de 15 anos pesquisando nos locais, no Oriente Médio, os comportamentos que são descritos pelas parábolas de Jesus. Então, ele comentando especificamente sobre essa história do filho pródigo, ele diz assim: olha, eu fiquei 15 anos andando por lugares extremamente diferentes, como Marrocos, Sudão, o Egito, a Mauritânia, o próprio Israel. E em todos os lugares em que eu passava, não apenas nos contextos cristãos, mas no contexto social do Oriente Médio, ele contava essa história e perguntava o seguinte para as pessoas: na sua cidade, já aconteceu alguma coisa parecida com essa? E a resposta que ele recebeu tinha mais ou menos o seguinte padrão de diálogo, né? Na sua cidade, alguma vez você conhece uma história como essa? A pessoa respondia: não. E você acha que isso pode ter acontecido ou aconteceria? E a resposta das pessoas era geralmente: isso é impossível. Ele perguntava: mas é impossível por quê? Porque aconteceria se houvesse esse diálogo que Jesus contou aqui na parábola? A resposta era: o pai teria arrebentado com o filho. Teria dado uma surra para o filho nunca mais esquecer. Por quê? Pergunta: mas por que essa reação tão violenta? Porque o que o filho estava falando era que ele queria que o pai estivesse morto. Porque como era essa situação da divisão dos bens?
havia possibilidade de divisão dos bens naquela época e na Palestina na época de Jesus. Em vida, o pai poderia doar os seus bens para os seus filhos. Isso não era surpresa. Só que é algo que existe até hoje no direito aqui no Brasil, né? Toda doação era com reserva de usufruto, né, doutores advogados? Doação com reserva de usufruto. O que isso queria dizer? Nem os filhos poderiam lançar mão, se desfazer do bem, e os bens, mesmo entregues para os filhos, ficavam de posse do pai. Por exemplo, se o filho recebesse um terreno, ele podia vender o terreno? Podia. Só tinha um problema. O comprador só entraria de posse do terreno quando o pai morresse. Então, nada saía de posse da família até que o pai morresse. Então, vocês estão percebendo que o filho mais novo, ele não pediu apenas a divisão dos bens. Ele requereu o direito de usar dos bens como ele bem entendesse. Porque o texto diz, nos primeiros versículos aqui, né, versículo 12 e no versículo 13, né, no versículo 12, o filho pede para os pais a repartição da herança. E no 13 diz, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então o pai foi de uma generosidade absurda. Ele não apenas deu a autorização para que os bens ficassem de posse dos filhos, como permitiu que um desses filhos lançasse mão dos bens. É curioso, porque você lembra que no final da história, se você conhece a história, nós não lemos, mas no final da história, no versículo 31, o filho mais velho, quando reclama que o pai recebeu de volta ao filho mais novo, o pai dá uma resposta muito interessante para o filho mais velho. Ele diz assim, filho, tudo o que é meu é teu. Porque como o filho mais velho, ele tinha o direito da guarda dos bens. A guarda dos bens. O filho mais velho não havia dissipado tudo. Então, o mais novo, contudo, ele não pede apenas o direito de posse, mas também o direito de usar, de dispor como ele bem entendesse. O que ele quer, o que esse filho quer, é se libertar da autoridade do pai e gerar uma própria forma de viver independente de tudo aquilo que ele tinha recebido. A decisão do mais novo foi romper com tudo que ele tinha recebido. Os valores, o cuidado, o amor paterno. E lembre de uma coisa, o que ele tinha feito para receber os bens, o cuidado, a casa paterna? Nada, ele era apenas filho. Ele não tinha feito nada por merecer, ele não tinha feito nada, ele apenas era alguém. O simples fato de ser um filho, ele tinha o direito a viver todos aqueles bens, mas ele prefere romper com tudo para buscar um caminho em que só ele comandasse o seu próprio destino do seu jeito. Agora é interessante, né? É curioso que para fazer isso, para poder viver independentemente, distante do pai, distante da casa paterna, ele dependia daquilo que o próprio pai providenciou para ele. Ele pede a divisão da herança para poder se sustentar longe da família. Só reparando a
a injustiça, o grau de desprezo, agora ele reivindica a herança que o pai tinha construído para ele usar para o seu próprio bem-prazer. E é aí que a gente percebe que deixar a casa do pai é muito mais do que um evento histórico limitado a um tempo, a um lugar. Quando a gente entende o que comandou o coração desse jovem, é que a gente começa a perceber que a gente também pode estar fazendo isso de muitas maneiras sutis. Porque deixar a casa não foi apenas o ato em si, não foi apenas o fato de ir para longe. Houve todo um desejo, toda uma intenção, todo um sentimento. A gente pode até não ir para tão longe, mas pode ser que nossos corações, diariamente, estejam tendo um sentimento, sutilmente, um sentimento parecido com desse filho. Deixar a casa é eu negar a verdade de que eu pertenço a Deus totalmente. Eu pertenço a Deus com todo o meu ser. Que tudo que eu sou por causa de Deus. Deus me moldou no ventre da minha mãe. O Salmo 139 diz isto. O Senhor me viu substância sem forma. O Senhor formou os meus ossos no ventre da minha mãe. Deus me deu vida. E ao longo da minha vida, Deus me ampara todos os dias. Todos os dias. Deus me sustenta por causa do seu amor. É Deus que faz a mim e a você sermos quem somos, nos dando força, nos dando saúde, nos dando condições, nos dando vida. É por causa dele que nós somos quem somos. É o fôlego de vida que ele nos deu e que ele sustenta em nós. Tudo que nós somos, pertence a Deus. Eu pertenço a Deus. Deixar a casa é negar essa realidade. E mais, esquecer que Ele não só me dá a vida cotidiana, como isso se aplica especialmente a nós que estamos aqui hoje e que temos essa inclinação para buscar a Deus, para procurar conhecer a Deus, para querer ouvir a respeito dEle. Foi Ele que me fez conhecer o amor dEle por mim. Foi Ele que fez com que o Evangelho, de alguma forma, pudesse se conectar à minha vida, à sua vida. Seja por alguém que falou de Cristo para mim, seja porque eu nasci numa família cristã, seja por alguma situação que eu passei que Ele fez despertar em mim o seu amor por mim, me fez entender que nós não vivemos no dia a dia simplesmente como seres comuns, como seres que têm apenas uma vida biológica, uma vida emocional, mas como seres que estão aqui nutridos por Ele, sustentados por Ele, e no dia em que Ele disser, chegou o seu dia de vir para a minha presença e acertar as suas contas comigo, Ele vai fazer isso. Portanto, sair de casa é exatamente esse sentimento, é agir, é viver como se eu não tivesse um lar ao lado de Deus e precisasse encontrar um lar num lugar distante. Isso é deixar a casa. É como se eu precisasse ir para longe para encontrar um lar que me sirva. Eu entendo, irmãos e irmãs, que em algum momento da nossa história, a gente pode ter se sentido decepcionado com Deus.
por coisas que nos acontecem ou nos aconteceram. A gente pode passar por esse tipo de experiência. Mas a grande verdade é que, apesar de todas as lutas e dificuldades, hoje pela manhã o reverendo Tiago falou sobre isso, não é? Quando fala sobre o caminho do deserto, falou sobre o caminho do deserto. Apesar de todas as dificuldades da vida, Deus, o nosso Pai, nunca resolveu partir para uma terra distante no jeito sozinho. Ele nunca deu as costas para nós. Hoje eu e você estamos aqui vivendo o que nós estamos vivendo, qualquer dificuldade, e o Senhor não sai do nosso lado. A gente não precisa viver a vida louca para estar longe de casa. A gente pode estar distante de casa, vivendo uma vida como cristãos. Eu trouxe para a gente ouvir e ver uma canção que fala exatamente sobre isso, sobre essa experiência do filho mais novo. É uma canção que fala sobre esse distanciamento, esse afastamento que ele passou, porque ele quis fazer o seu próprio caminho, andar de uma forma individualista, pensando apenas em si, pensando na sua caminhada, e esqueceu, deixando de lado tudo aquilo que Deus representava, que o Pai representava para ele. Então vamos ouvir e ver essa canção. Deixei você, como fui ingrato e mal, nem ao menos agradeci seu amor, o seu carinho. Um dia deixei você e achei tudo tão normal. Ninguém sabe o que é sofrer, até descobrir sozinho. Longe de casa, dura pouco a ilusão. Longe de casa, adoece o coração. E não há ninguém por perto. Longe de casa é um deserto. Longe de casa, só a solidão. Pai, eu te abandonei, quanta coisa destruí, mas agora aprendi que esse mundo é perigoso. Eu quero recomeçar, levantar onde caí. Eu tô cansado de mendigar, tendo um pai tão amoroso. Longe de casa, dura pouco a ilusão. Longe de casa, adoece o coração. E não há ninguém por perto. Longe de casa é um deserto. Longe de casa, só a solidão.
maravilha dessa história, na verdade, a grande maravilha da história não é o caminho individualista que o filho mais novo fez. A grande maravilha da história, e isso nós vamos, essa vai ser a grande ênfase, nós vamos voltar a ver as grandes maravilhas que essa história traz. No que diz respeito ao individualismo, a coisa mais bonita que Jesus revela para a gente é que o Pai não é individualista. Felizmente, o Pai está aguardando pelo Filho. O filho que queria voltar para ser um trabalhador, ele que tinha ensaiado todo o discurso para o pai, ele é recebido como filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. A grande maravilha dessa história está no Pai, que é Deus. Felizmente, Deus, que tinha o direito de ser individualista, porque Ele é autoexistente, Ele não é comparável com nada nem com ninguém. Deus que tinha o direito de pensar só em si, Deus para quem todas as coisas foram feitas, por quem todas as coisas foram feitas e para cuja glória tudo existe. Deus que é supremo, que não depende da nossa opinião. Deus não depende da popularidade que nós demos a Ele. Ele que era o único que tinha o direito de pensar exclusivamente em si, ser individualista, não é assim. Deus que podia ter dado as costas para o mundo, que deu as costas para Ele. Deus não é assim. A figura do Pai, que está esperando o Filho, é a figura de como Deus veio ao nosso encontro. Quando Jesus fala que o Pai vê o Filho ao longe, ele não sabia quando o Filho viria. A gente precisa cogitar esse tipo de coisa. Ele não sabia quando o Filho viria. Como é que ele vê o Filho ao longe, à distância? A imagem que a gente tem é de um pai que espera todo dia o filho fugido voltar para casa. É do pai que está, o ambiente é de uma fazenda, né? Que está na porteira, todo dia, em certo horário, vai na porteira, vê se tem algum sinal do filho lá na estrada. Ele que tinha o direito de esquecer do filho, ele não esquece. Essa é a figura de Deus que Jesus apresenta para nós. Não só na história. Não só na história que ele conta. Deus efetivamente veio ao nosso encontro através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. A iniciativa de nos aproximar dele foi dele. Deus não julgou que devia se apegar aos direitos divinos que ele tinha, e assim como o Pai fez, se humilhou, veio ao nosso encontro através de Jesus para nos fazer entender que Ele se preocupa com o nosso estado, que Ele se preocupa com a nossa distância dEle. Ele toma essa iniciativa. Ele faz aquilo que era impensável. Ele toma a atitude que na cultura antiga era impensável para esse pai. Era uma atitude ridícula e humilhante. Um filho que disse: eu prefiro que o Senhor morra desde que eu tenha o dinheiro na minha mão. É esse filho mesmo que é recebido com um abraço, com um beijo, que é restaurado ao seu estado anterior, sobre quem o pai fala para os seus servos: vistam meu filho, devolvam para ele a marca da família. Ele é família, ele não é um mendigo, ele não é uma pessoa distante, ele é da família. Dê um anel para ele, que é a marca da família. Vistam, olha os pés dele, coloque uma roupa nele, a melhor roupa, sandálias. Ele precisa ser restaurado. Estava longe de mim, estava longe de nós, ele precisa ser restaurado. Deus faz assim conosco. Essa é a grande
mensagem de todo o Evangelho é que Deus, que poderia nos desprezar, Ele tem direito disso. Ele não apenas disse que continua nos amando, não apenas disse isso lá dos céus, também poderia fazer isso. Como Ele se humilhou e veio até o nosso meio. Ele mesmo veio à nossa procura. A primeira parábola que Jesus contou da ovelha perdida fala disso. Fala do pastor que vai até a ovelha que está perdida. Este pai aqui é a figura de Deus. Como é que eu posso ficar inerte quando eu entendo que o Criador do Universo, quando eu entendo que o Criador do Universo veio aqui, a esse mundo criado por Ele, para buscar as pessoas que voltaram as costas para Ele, que se afastaram dEle, que o renegaram, que disseram, você não importa para mim. Como é que eu posso imaginar que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como é que eu posso ficar impassível diante desse amor radical de Deus por mim? Deus fez isso. Essa é a grande maravilha dessa história. Essa é a grande maravilha do Evangelho. Eu e você nos afastamos de Deus. Eu e você dissemos, Deus está morto. Eu prefiro ser dono de mim mesmo, viver como se Deus não existisse, romper com tudo, eu quero viver do meu jeito. E o Pai, para não nos deixar numa terra distante, vivendo como mendigos espirituais, Ele se humilha e vem ao mundo. Mais do que simplesmente vir, Ele morre em Jesus Cristo. Ele morre por mim e por você, para que pelo seu sacrifício, eu e você pudéssemos voltar para casa. Para que eu e você pudéssemos ser reconhecidos por Ele de novo, aceitos por Ele como filhos. Para que o nosso débito pudesse ser perdoado. Imagine se o pai, quando o filho voltasse, dissesse, onde é que está o dinheiro que você levou? Aliás, talvez fosse essa a intenção do rapaz, né? Já que ele não pretendia voltar como filho, mas voltar como um trabalhador, talvez a ideia dele fosse pagar pelo menos uma parte do débito, ou pelo menos compensar um pouquinho a sua vergonha através do seu trabalho. Mas o pai diz, não. Você não tem débito, você é meu filho. Esse é o amor de Deus. E quando a gente entende, a gente olha mais profundamente ainda, entende que nós só não temos débito porque Deus assumiu o nosso débito. Metade dos bens se perderam, não é isso? Metade dos bens se perderam. E o pai simplesmente assume a perda. Assume a perda. Também aconteceu isso conosco. Deus assumiu o nosso débito, pagou o preço do nosso débito. Jesus Cristo veio para fazer isso. E agora, qualquer pessoa que confia nele pode voltar para casa. Pode voltar para casa. A grande busca pela independência e pela felicidade, que faz com que as pessoas se afastem de Deus, curiosamente, nada mais é do que saudade, do que a saudade do Éden, do que a saudade de ter comunhão com o Pai. E muitas pessoas não sabem que podem voltar. Quando alguém volta para casa,
quando alguém entende o que Cristo faz, o que Cristo fez por nós, e se volta para Ele, ele se torna alguém que não apenas volta para casa, mas se torna um exemplo vivo do amor que Deus tem pelas pessoas. Quero lembrar você isso, esse é o centro da mensagem da Bíblia. Esse é o centro, esse é o coração da mensagem de toda a Escritura. O amor que Deus tem por aqueles que se afastaram dele e como ele está de braços abertos, pronto a receber de volta, porque Deus não é egocêntrico, Deus não é individualista, apesar de ser totalmente glorioso, Deus pensa em mim e em você. Ele deu o que de melhor ele tinha para que nós pudéssemos voltar para casa sem débito e ser recebidos como filhos e filhas. Essa é a grande mensagem do Evangelho para nós. E é isso que todos os dias precisa nos fazer lembrar de que eu não posso, de que não vale a pena viver distante de casa, viver longe do Pai, viver longe dele. Nós somos fomos criados por Ele, para sermos dele para sempre. Para sermos dele para sempre. Que a gente encontre nos braços do Pai essa bênção imensa de termos comunhão com Ele e de caminharmos do lado dele. Eu queria que você curvasse sua cabeça nessa hora e fechasse seus olhos para que a gente ore nesse momento. Queria te sugerir que você tivesse um minuto e fizesse um exercício de autoanálise, de olhar para dentro de você mesmo. E pensar nesse breve minuto, se você não tem preferido viver de forma independente de Deus, mesmo estando na igreja, se você não tem preferido conduzir áreas da sua vida de forma individual, do jeito que te interessa, do jeito que você prefere, para um pouquinho e pensa nisso. E ao pensar nisso, se você encontrar isso dentro do seu coração, converse com o Pai, porque Ele não vai cobrar a dívida para você. Ele não vai cobrar a dívida para você. Se você verdadeiramente perceber que está vivendo longe do Pai e se arrepender disso, Ele não vai cobrar a dívida. Ele assumiu a dívida por você. Ele assumiu o seu débito. Então, volte para casa. Volte para o lado de Deus, para conduzir a sua vida do lado dele. Então, feche seus olhos, pensa um pouquinho em você e vamos orar em silêncio. Se olhar para dentro de você, você percebe que mesmo sendo uma pessoa imperfeita, ainda assim, na verdade, você não tem fugido de Deus, você não tem se afastado de casa, tem buscado estar sinceramente do lado do Pai. Lembre que isso também é sinal da graça de Deus operando na tua vida. Dê graças a Ele por isso. Se você tem andado do lado dele, agradeça a Deus porque Ele tem te preservado, tem te mantido do lado dele. Isso é graça, porque muitas coisas acontecem na nossa vida que tem o potencial para nos mandar para longe de Deus. Mas se apesar de tudo isso, você de verdade tem buscado a Deus com sinceridade, agradeça profundamente a Ele, porque Ele tem feito com que a sua graça opere no seu coração. Nosso Senhor bondoso, generoso, Pai de amor sem medida, nós te buscamos nessa hora com o coração grato, porque Teu Filho Jesus Cristo nos traz esta e tantas outras narrativas que enchem o nosso coração de esperança ao mesmo tempo que nos desafiam. Muito obrigado porque hoje lemos essa passagem, lemos essa palavra e pudemos refletir sobre ela
e compreender um pouco mais do teu grande amor por nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós andamos nesse mundo tão difícil, mas nós não andamos sem direção do Senhor. Nós não andamos sozinhos, nós não andamos desamparados. O Senhor tem nos mostrado a tua presença, o Senhor tem nos mostrado o teu amor e o teu cuidado, e hoje, Senhor, ao abrir tua palavra e ao compartilhar as Escrituras, nós vemos revelados na palavra de Jesus, nessa história que Jesus contou, o teu amor tão grande por cada um de nós, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo pecadores, mesmo tantas vezes voltando as costas para o Senhor, vemos o teu amor insistente, persistente, altruísta, que não pensa só em si, como nós muitas vezes pensamos só em nós. Vivemos esse individualismo doentio tantas vezes. Ó Deus bendito, obrigado, porque o teu amor está disponível sempre, e nós estamos vivos, e se estamos no teu caminho, é por causa do teu amor. Se nós estamos te buscando nessa noite aqui, nos reunimos aqui hoje, ouvimos tua palavra, o Senhor nos trouxe algo ao coração, isso é por causa do teu interesse por nós, do teu amor por nós. Por isso, Senhor bendito, em tudo seja louvado o teu nome, Senhor. Que o Senhor seja honrado. Nosso coração se alegra diante de ti, com um coração alegre nós queremos te honrar e dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor a cada dia tem nos mostrado o teu amor, e mesmo com a nossa teimosia, com a nossa oscilação, o Senhor tem persistido em nos atrair para perto de ti. Muito obrigado. Como diz tua palavra, o Senhor nos amarra com laços de amor. Agradecemos muito por isso, e que hoje e nos próximos domingos, ao meditarmos sobre essa passagem das Escrituras e sobre as outras nuances, que teu Espírito venha ao nosso encontro, aplicar na nossa vida a beleza do teu Evangelho e a grandeza do teu amor por cada um de nós. Muito obrigado por isso. Louvado e engrandecido seja o teu nome, no nome bendito de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém.